Oi, mulher inteligente, autora do próprio destino, rainha do Egito. Hoje teremos uma conversa de mulheres adultas, de mulheres criadoras e sábias. Esse tipo de conversa você não tem em qualquer mesa. Então seja muito bem-vinda a esta mesa de mulheres poderosas. Hoje vamos conversar sobre o poder de sustentar uma decisão. Hoje, existe alguma decisão que você vem adiando, minha rainha? Me conta aqui nos comentários. Você pode ter dado outro nome para isso. Está esperando o momento certo, está analisando o melhor, está deixando as coisas acontecerem, está confiando no tempo. Mas enquanto você não decide, uma decisão já está sendo tomada. A decisão de continuar vivendo a mesma realidade. Não decidir também é decidir. Quando você não coloca um limite, decide permitir que o padrão continue. Quando não encerra um ciclo, decide permanecer ligada a ele. Quando não assume o que deseja, decide continuar vivendo de acordo com o que esperam de você. Mas não fazemos isso porque somos fracas. Frequentemente adiamos uma decisão porque ela ameaça uma necessidade emocional, seja de pertencimento, de aprovação, segurança, um controle, a imagem que construímos sobre nós mesmas. Antes de continuar essa conversa que pode transformar sua vida, se você não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho, pois toda semana trago assuntos para despertar a mulher sábia e poderosa que existe dentro de você. Você não pode dizer que quer liberdade, minha deusa, enquanto suas decisões ainda estão comprometidas com a necessidade de não decepcionar ninguém. Você não pode dizer que quer uma nova realidade enquanto continua escolhendo tudo aquilo que te mantém presa na antiga identidade. Quando os outros nos dizem algo e fazem o oposto, ficamos super chateadas, não é mesmo? Pois consigo mesma não funciona diferente. Dizer uma coisa e praticar outra quebra sua autoconfiança. Você já percebeu que muitas vezes você realmente não está em dúvida? No fundo, você sabe que precisa terminar, sabe que precisa ir embora, sabe qual caminho deseja seguir, mas continua esperando um sinal, uma confirmação ou um momento perfeito. E isso é uma ilusão. Mas o que eu quero te contar é que o problema não é a dificuldade de decidir, mas sim o medo da mulher que precisará deixar de ser depois dessa decisão. Como assim, Thaís? Pois é, minha rainha. Toda decisão verdadeira cria uma ruptura, uma morte simbólica de uma antiga versão de você. Exemplos: quando você decide se posicionar, deixa de ser a mulher que agrada para ser aceita. Quando decide sair de um relacionamento, deixa de sustentar a identidade que aprendeu a suportar para não ficar sozinha. Quando decide seguir o próprio caminho, precisa abandonar a versão de você que buscava se sentir pronta antes de confiar em si mesma. Por isso, algumas decisões parecem tão difíceis. Você não está apenas escolhendo um novo caminho, está encerrando com uma identidade. E a sua mente interpreta o conhecido como seguro, mesmo quando o conhecido machuca ou é desconfortável. Logo, a indecisão vira uma forma de continuar permanecendo a vida antiga sem precisar assumir o risco de criar uma nova. A pergunta não é apenas qual decisão devo tomar. A pergunta é: quem eu preciso deixar de ser para sustentar a vida que eu desejo? A verdade é que existem decisões que você só conseguirá tomar quando parar de proteger a identidade que já não cabe mais no seu próximo ciclo. A realidade não muda apenas quando você reconhece o padrão. Ela começa a mudar quando você deixa de obedecê-lo. Você não precisa ter certeza sobre tudo o que acontecerá depois. Precisa apenas reconhecer o preço de continuar se abandonando
para não enfrentar o desconhecido dentro de si mesma. Olha, anota isso aí, volta esse vídeo e escuta de novo, porque eu sei que pega. Mas se ninguém te falar, minha deusa, quem vai falar? Por isso que eu falo, aqui é assuntos que você não encontra em qualquer ambiente. Você pode mudar de país, de relacionamento, de trabalho e até de aparência, e ainda continuar vivendo emocionalmente no mesmo lugar. Porque mudar o cenário, mudar externamente, não significa mudar a consciência que cria a sua realidade. Muitas mulheres acreditam que serão livres quando conquistarem alguma coisa, quando morarem fora, quando tiverem mais dinheiro, quando encontrarem um relacionamento dos sonhos, quando deixarem um emprego, quando começarem uma nova vida. E estou falando de um lugar onde eu já estive. Eu também acreditava que a liberdade estava conectada às conquistas externas. Mas a gente precisa compreender quem nós somos para nos tornarmos poderosos e criarmos cada vez mais uma realidade alinhada com nós mesmas. E você também acreditava nisso, minha rainha? Ou ainda acredita? Posta esse vídeo, aposto que não mais. Comenta aqui para mim saber. Depois dessa nossa conversa, sua perspectiva, espero que começou a mudar e você volte aqui sempre que precisar. Acontece que cada novo cenário cheguei carregando os mesmos padrões. A necessidade de dar conta de tudo, o medo de decepcionar, a dificuldade de descansar, a busca por aprovação. E sei que muitas mulheres também passam por isso. Você pode realizar o sonho de morar fora e continuar vivendo apenas para trabalhar. Você pode conquistar independência financeira e continuar emocionalmente dependendo da validação dos outros. Você pode terminar um relacionamento e escolher novamente alguém que produza a mesma ferida antiga. O cenário muda, mas a identidade que toma as decisões permaneceu a mesma. Foi então que eu descobri, através da minha própria experiência, que um salto de realidade não acontece apenas quando a sua vida externa muda. Ela acontece quando uma nova realidade encontra uma mulher capaz de sustentá-la. E isso exige autoobservação, exige olhar para dentro e trabalhar na sua própria consciência e começar a se questionar: quem está escolhendo por você? A mulher consciente ou a criança que ainda tenta ser aceita? O seu desejo ou o seu medo? A sua verdade ou a identidade que criou para sobreviver? Qual decisão você já sabe que precisa tomar? O que você teme perder se tomar essa decisão? Responde todas essas perguntas, minha deusa, que você vai ter uma clareza enorme sobre sua vida. Liberdade não é descobrir uma decisão perfeita. Liberdade é parar de se abandonar para manter uma realidade que já não representa quem você está se tornando e quem deseja se tornar. Você não precisa fugir da sua realidade, precisa deixar de recriá-la em todos os lugares para onde vai. Se esse vídeo foi útil para você, envia para aquela amiga que tem muito potencial, mas que não está enxergando. E se você sente que mudou muitas coisas, mas continuou encontrando os mesmos padrões, criei um presente para você. Faça gratuitamente o mapa do salto. Ele vai mostrar em qual fase você está e o que está impedindo o seu próximo salto de realidade. Liberdade é decisão e a sua pode começar agora.